Você já se perguntou por que um homem que parece genuinamente interessado de repente se distancia, fica quieto ou se comporta de forma errática justo quando as coisas começam a ficar sérias? Isso não é confusão ou um jogo, é algo muito mais revelador. Quando um homem está se apaixonando por você, ele não se entrega simplesmente aos seus sentimentos, ele faz testes. Não por tática, mas por uma profunda necessidade psicológica de verificar se o que está sentindo é seguro, autêntico e vale a pena abraçar. O que ele examina não é sua atração, seu carisma ou suas expressões, é a sua realidade emocional. E suas reações comunicam mais a ele do que qualquer declaração de amor poderia expressar. À medida que um homem começa a desenvolver sentimentos por uma mulher, uma transformação significativa ocorre nas profundezas do seu subconsciente. Ele não a vê apenas como ela é, ele começa a projetar uma imagem dela, uma visão interna moldada por anos de experiências emocionais, desejos, influências sociais e representações idealizadas da feminilidade. Essa imagem mental não é uma que ele tenha plena consciência, mas existe dentro dele como um modelo do parceiro que ele anseia. Quando a mulher em sua vida reflete até mesmo um fragmento dessa imagem, isso acende algo dentro dele, uma atração que parece quase destinada, intensa e inerentemente pessoal. As emoções que surgem não são apenas admiração por ela como pessoa, mas uma conexão com esse ideal inconsciente. Essa projeção o leva a se envolver com ela de maneiras que podem parecer irracionais à primeira vista. Ele começa a testá-la, não sempre com intenção, mas como um método de confirmar se a mulher que ele vê se alinha com a figura interna que ele imaginou. Ele pode criar, sutil ou inconscientemente, situações em que as respostas dela o ajudem a confirmar ou refutar sua narrativa interna. Ele pode colocá-la em contextos emocionalmente carregados, observando se ela reage com graça, raiva, desapego ou empatia. Não para manipular, mas para descobrir insights sobre o reflexo que acredita perceber. Sua psique está buscando compatibilidade entre esse ideal projetado e seu verdadeiro caráter. Essas avaliações não são simples ou premeditadas, muitas vezes surgem espontaneamente e carregam um significado profundo. Quando ele observa uma dissonância entre seus ideais e a realidade que enfrenta, isso dá origem a uma tensão interna, que frequentemente se manifesta como confusão ou mensagens mistas. Ele pode sentir-se atraído e avesso ao mesmo tempo, incerto sobre confiar em suas emoções ou se afastar delas. Essa luta interna gera uma pressão que ele tenta aliviar submetendo a mulher a avaliações psicológicas sutis, a fim de determinar se ela realmente ressoa com os sentimentos intensos que ele experimenta internamente. Esses julgamentos nem sempre são justos ou conscientes, e às vezes ele pode nem perceber que está se envolvendo neles. No final das contas, não é a mulher em si que ele está avaliando, mas sim a projeção que ele lançou sobre ela. Se as ações dela se alinham com seus desejos mais profundos, suas emoções se intensificam. Por outro lado, se ela frequentemente perturba essa imagem idealizada, ele pode se retirar, não porque ela tenha transgredido, mas porque a fachada se quebrou, revelando algo muito autêntico, muito intrincado e muito humano para ele compreender neste momento. Essa dinâmica demonstra o impacto significativo que as representações internas têm sobre os relacionamentos no mundo real. Um homem apaixonado não está apenas selecionando um parceiro, ele está despertando para sua própria paisagem interna através da presença dela.
Os testes que ele concebe servem como marcos emocionais silenciosos que o orientam nessa jornada. Nesse sentido, o processo de se apaixonar se transforma em uma dança, não apenas com outra pessoa, mas com aspectos de si mesmo que ele ainda não compreendeu ou integrou plenamente. À medida que ele começa a desenvolver sentimentos por uma mulher, frequentemente há uma agitação inconsciente dentro dele que traz suas facetas ocultas, partes que ele pode não entender ou aceitar completamente, para mais perto da superfície. Essas facetas constituem o que é comumente referido como a sombra, as emoções reprimidas, medos, desejos e elementos não refinados que residem em sua psique. Apaixonar-se pode atuar como um forte catalisador para que esses aspectos da sombra emerjam, porque o amor o torna vulnerável, aberto e emocionalmente exposto. À medida que esses elementos vêm à tona, ele pode não estar plenamente ciente disso, mas começará a testar emocionalmente a mulher, não por malícia ou intenção de manipular, mas como uma resposta ao desconforto e ao conflito interno despertados por sua própria mente. Esses desafios emocionais se manifestam de várias maneiras. Por exemplo, ele pode questionar a lealdade dela por questões triviais, contestar sutilmente suas opiniões ou criar tensão ao retirar momentaneamente o afeto. Essas ações não são premeditadas, são reações psicológicas que surgem do medo de ser percebido, julgado ou rejeitado. No fundo, seu inconsciente busca entender: ela pode abraçar os aspectos de mim que eu não gosto? Ela estará presente quando eu agir de forma errática ou parecer emocionalmente distante? Esses testes não refletem a impressão que ele tem dela, mas sim sua apreensão sobre si mesmo. Ao provocar respostas emocionais, ele observa como ela lida com confusão, frustração ou incerteza. Se ela responder com paciência, maturidade emocional ou estabilidade, ele sente uma sensação de segurança e sua sombra começa a se aliviar. Por outro lado, se ela reagir com volatilidade, acusações ou retirada, isso pode reforçar sua preocupação inconsciente de que seus traços mais sombrios são indesejáveis ou perigosos. Além disso, essas provações emocionais também servem para avaliar a profundidade dela. Ele deseja saber se ela pode lidar com a complexidade emocional e permanecer firme enquanto ele se desenrola um pouco. Esses momentos representam sua psique se estendendo de maneira indireta, perguntando se a presença dela é robusta o suficiente para acomodar o que ele ainda não aprendeu a articular. A tensão emocional que ele gera é semelhante a um ritual, uma chama interna que busca eliminar superficialidades e se conectar com algo autêntico, puro e profundamente humano. Ironicamente, enquanto ela pode perceber suas ações como um teste de seu caráter, ele está realmente respondendo ao surgimento do seu próprio. Através dessa interação, ele não está apenas se apaixonando por ela, ele está encarando a si mesmo. Se ele se aproxima ou se afasta, depende em grande parte de como esses desafios desencadeados pela sombra são recebidos, se com compreensão ou oposição. Dessa forma, o amor se transforma de mero sonho ou fuga em um poderoso catalisador para a mudança. Os obstáculos emocionais que ele enfrenta são o convite da psique para transitar do medo para a proximidade, de se proteger para se entregar. Esses desafios não tratam de sucesso ou fracasso, são momentos que revelam se o amor é capaz de suportar o que ele escondeu do mundo, e mais crucialmente, de si mesmo.
Quando um homem começa a desenvolver sentimentos por uma mulher, ele, instintivamente, começa a avaliar a robustez e clareza de seus limites emocionais e pessoais. Não por um desejo de infringir esses limites, mas porque busca a segurança que vem da estabilidade dela. A mentalidade masculina, especialmente quando se abre para a conexão emocional, frequentemente lida com medos profundos de ser sobrecarregado, perder o controle ou se sentir perdido no relacionamento. Embora essas ansiedades possam ficar não ditas, elas o incentivam a empurrar gentil ou sutilmente os limites do respeito próprio, autonomia e estabilidade emocional dela. Isso pode se manifestar através de brincadeiras, inconsistência na comunicação ou invadindo levemente seu espaço pessoal, tanto emocional quanto fisicamente. Não para afirmar domínio, mas para medir a força de sua estrutura interna. Se ela responder com um acordo passivo ou uma disposição para acomodar as custas do seu próprio conforto, isso pode sinalizar inadvertidamente para ele que ela tem dificuldade em manter seus limites, o que, por sua vez, poderia alimentar sua insegurança emocional. Por outro lado, se ela afirmar graciosamente seus limites, articular suas necessidades de maneira clara ou manter seu ritmo equilibrado diante de seus desafios, ele sentirá uma calma se instalar dentro de si. Ele começa a confiar nela mais plenamente, mesmo que não consiga apontar o porquê. Essa confiança vai além de suas ações. Envolve como a fortaleza interior dela reflete de volta para ele a sua própria necessidade de estabilidade emocional e contenção. Ele deseja saber que os limites dela podem suportar a imprevisibilidade de seus sentimentos e a natureza caótica da intimidade. Ele busca a garantia de que, quando se afastar demais, ela permanecerá firme sem ser indiferente, assertiva sem ser cruel e com respeito próprio sem fechar o coração. Essas características confortam seu eu mais profundo, assegurando-lhe que se conectar com ela não exigirá sacrificar sua individualidade. O teste de limites é sutil, mas profundamente importante. Ele pode cancelar planos no último momento apenas para avaliar a reação dela, não por um desejo de causar dor, mas para observar se ela fica ansiosa, defensiva ou comunica seus sentimentos de forma calma. Ele pode flertar de maneira ambígua para ver se ela busca clareza ou sucumbe à insegurança. Esses momentos revelam o tipo de paisagem emocional que ela ocupa. Se ela responde com autoestima equilibrada e transparência emocional, ele se sente seguro o suficiente para se abrir mais, confiando que ela não se tornará emocionalmente dependente ou tentará dominá-lo. Esse teste tende a ser instintivo e não deve ser confundido com manipulação. Reflete a busca da psique por equilíbrio emocional no amor, especialmente quando os sentimentos se intensificam. Seu lado masculino procura sinais de que o relacionamento pode acolher a vulnerabilidade sem se enredar. Nesse contexto, os limites de uma mulher não são barreiras que o mantêm afastado, são estruturas que o capacitam a se engajar de maneira mais completa. Servem como uma confirmação não dita de que ela está ancorada o suficiente em sua própria identidade para recebê-lo sem perder a si mesma. Sua capacidade de permanecer composta em meio às avaliações sutis dele, frequentemente, aumenta sua confiança e o aproxima emocionalmente. À medida que um homem se apaixona, uma luta interna sutil surge entre o impulso de se aproximar e o medo de perder seu senso de identidade nessa proximidade. Esse conflito interno pode muitas vezes se manifestar como um afastamento, um distanciamento silencioso e inexplicável, que pode confundir ou ferir a mulher envolvida. No entanto, esse comportamento nem sempre é uma escolha consciente.
Surge de uma necessidade psicológica de avaliar as dinâmicas emocionais do relacionamento enquanto minimiza sua própria exposição ao risco. Seu recuo não é um sinal de rejeição, mas sim uma manifestação de suas próprias dúvidas. Ele busca determinar se a paisagem emocional que está entrando permanecerá consistente em sua ausência. Ele pode de repente se tornar menos disponível, demorar mais para responder, cancelar planos existentes ou parecer desengajado nas conversas. À primeira vista, esse comportamento pode parecer desinteresse, mas por trás da superfície há um período cuidadosamente monitorado durante o qual ele observa as ações dela enquanto está longe. Ela se torna excessivamente carente, o persegue, expressa raiva ou permanece equilibrada, composta e segura. Sua reação é de grande importância para ele, não apenas em termos de suas ações, mas em relação à sua base emocional. Esse distanciamento serve como uma espécie de avaliação emocional reflexiva. Ele quer entender se os sentimentos dela estão enraizados em uma conexão genuína ou se são influenciados pela ansiedade de apego. Ele precisa da certeza de que seu afeto é forte o suficiente para lhe dar espaço e que ela pode confiar nele durante momentos de silêncio. Ele deve sentir que sua ausência temporária não comprometerá o vínculo deles ou o forçará a assumir um papel que não está preparado para aceitar. Seus medos podem estar ligados a feridas emocionais anteriores ou a uma resistência psicológica mais profunda à vulnerabilidade, onde experiências passadas de amor resultaram em dor, perda de identidade ou desintegração emocional. Ele se retrai quase como uma maré que recua, contemplando se deve voltar. Se ela navegar por esse espaço emocional com elegância, permanecendo estável e não recorrendo a punições ou súplicas, isso indica a ele que ela possui uma resiliência interna, capaz de suportar o peso de uma verdadeira conexão emocional. Por outro lado, se ela reagir de maneira emocionalmente errática, se tornar acusatória ou excessivamente dependente, ele pode inconscientemente confirmar seus medos, percebendo que a intimidade equivale a aprisionamento ou desordem emocional. Sua retração não diz respeito apenas a ela. Trata-se de ele avaliar se o ambiente emocional é propício para uma intimidade genuína. Não é apenas uma estratégia, mas sim uma forma de lidar, uma abordagem instintiva para gerenciar suas emoções crescentes. O amor, especialmente em seus estágios iniciais e frágeis, pode se assemelhar a um salto emocional rumo ao desconhecido. E dar um passo atrás serve como seu modo de se segurar brevemente em algo sólido para recuperar a compostura. Essa retração lhe oferece um momento de reflexão, permitindo-lhe processar seus sentimentos, avaliar a profundidade do laço entre eles e considerar se está se lançando em um relacionamento que o apoiará ou que o sobrecarregará. A resposta da mulher nesses momentos se torna mais do que uma simples reação, transforma-se em um espelho da realidade emocional que ele está entrando. Muitas vezes, isso influencia se ele se reengaja com mais abertura ou se recua ainda mais para o distanciamento emocional. À medida que um homem desenvolve sentimentos por uma mulher, ele se torna cada vez mais sintonizado com a forma como ela navega pelas turbulências emocionais, não apenas as dela, mas também as dele. À medida que as emoções se intensificam, ele começa inconscientemente a avaliar sua capacidade de resiliência emocional. Isso não é para menosprezá-la, mas para observar quão composta ela permanece quando os desafios surgem. A vida raramente é isenta de conflitos,
E a resiliência emocional é uma característica altamente desejada em um parceiro, pois indica a capacidade de enfrentar tempestades sem desabar. Esteja ele consciente disso ou não, ele procura essa característica como um sinal de compatibilidade a longo prazo. Ele pode provocar pequenas desavenças, contradizer a si mesmo ou instigar momentos de incerteza para observar as reações dela em circunstâncias menos que ideais. Essas situações não são jogos manipulativos. Na verdade, são expressões instintivas de seu desejo de discernir se a disponibilidade emocional dela é estável e confiável. Ele pode ficar temperamental, irritável ou brevemente indisponível emocionalmente, não por querer causar dor a ela, mas porque está lidando com suas próprias lutas internas. As respostas dela durante esses momentos revelam muito mais sobre seu caráter do que qualquer palavra poderia transmitir. Quando as circunstâncias são estáveis, se ela consegue manter seu equilíbrio, permanecer fiel a si mesma e responder com empatia ou determinação clara, ele a percebe como alguém digna de confiança emocional. Ele observa para ver se ela o criticará por seu afastamento momentâneo ou se pode lhe dar espaço enquanto permanece emocionalmente presente. Ele está avaliando silenciosamente se ela permite que a variabilidade emocional exista ou se insiste em uma harmonia ininterrupta à custa da veracidade. Sua capacidade de permanecer emocionalmente engajada sem se sentir sobrecarregada ou reativa não é apenas atraente, oferece uma grande tranquilidade. Isso sinaliza a ele que quando os desafios da vida real surgem, quando a tensão aumenta, quando os sentimentos se complicam e quando as situações são ambíguas, ela será uma parceira que não desmoronará ou se lançará contra ele. Esse tipo de sofisticação emocional promove um senso de tranquilidade interior nele que transcende a expressão verbal. Isso o encoraja a baixar suas defesas e abraçar plenamente a conexão. Por outro lado, se ela responder ao desconforto com medo, culpa ou turbulência emocional, ele pode começar a se distanciar, não por indiferença, mas porque percebe que a atmosfera emocional pode não nutrir toda a gama de intimidade genuína. A resiliência emocional não equivale a ser desprovido de emoção ou estar perpetuamente calmo. Envolve a capacidade de vivenciar sentimentos profundos sem deixá-los dominar. Ele se sente naturalmente atraído por mulheres que conseguem gerenciar o caos sem sucumbir a ele, que podem enfrentar a decepção sem se tornarem amargas e que podem amar sem a necessidade de controle. Essas avaliações sutis, mas muitas vezes não intencionais, permitem que ele observe a natureza da paisagem emocional dela. Ele percebe como ela se comporta quando as coisas se desviam do normal. Ele percebe se o amor dela abraça a complexidade ou encolhe diante do medo. Ao fazer isso, ele começa a entender se ela pode ser uma parceira emocional genuína, não apenas durante os momentos de alegria, mas por toda a evolução honesta e completa de uma vida compartilhada. À medida que um homem começa a desenvolver sentimentos por uma mulher, uma das avaliações mais profundas e vulneráveis que ele inicia, sem saber, envolve revelar suas imperfeições, inseguranças ou cicatrizes ocultas para avaliar sua reação. Isso não é uma confissão direta. Em vez disso, se desenrola gradualmente, muitas vezes entrelaçado em conversas casuais, admissões sutis ou uma transparência emocional inesperada que pode parecer atípica para ele. Esses momentos são significativos, não por causa das palavras em si, mas pelo que elas representam. Ele está revelando aspectos de si mesmo que raramente mostra a outros, os lados falhos,
inseguros ou não curados que não coincidem com sua persona externa. Ao oferecer algo que diverge de sua imagem típica, ele está discretamente questionando se o amor dela pode abranger todo ele, incluindo aquelas partes que são menos admiráveis ou atraentes. Essas revelações podem parecer triviais, como compartilhar um contratempo passado, expressar ansiedade sobre o futuro ou hesitar em relação a relacionamentos. No entanto, elas carregam um significado profundo, servindo como um indicador emocional para determinar se ela o percebe como uma pessoa completa, e não apenas a versão polida que ele apresentou inicialmente. Durante essas interações, ele a observa atentamente, não apenas o que ela diz, mas também sua linguagem corporal, seu tom e suas pausas. Ele fica atento a quaisquer sinais de julgamento, distância emocional ou desconforto que possam indicar que ela só o deseja quando ele parece forte, confiante ou emocionalmente equilibrado. Se ela responde com empatia, compreensão silenciosa e presença emocional genuína, ele começa a se sentir mais à vontade. A aceitação dela valida que ele pode ser amado sem ter que esconder partes de si mesmo. Por outro lado, se ela reage com desconforto visível, desdém ou uma alteração em sua atitude, ele pode começar a se afastar. Não necessariamente devido a uma rejeição clara, mas porque a resposta dela reforça seu medo interno de que a intimidade equivale à vulnerabilidade, e vulnerabilidade traz risco. Essa avaliação não é algo que ele compreende consistentemente dentro de si. Frequentemente surge espontaneamente, como um momento de abertura que ele rapidamente tenta mascarar. Ele pode responder com humor, desviar a conversa ou agir como se não fosse significativo, mas no fundo, ele se lembra de como ela reagiu. Essa recordação serve como um parâmetro para a segurança ou insegurança que ele sente em se abrir mais emocionalmente. Para ele, o amor significa mais do que apenas conexão, é sobre a capacidade de acolher. Será que ela consegue abraçar sua verdade sem sentir a necessidade de corrigi-la? Consegue reconhecer sua dor sem se afastar? Embora essas perguntas permaneçam sem resposta, elas influenciam sua avaliação interna sobre se deve se aproximar ou proteger seu coração de maneira mais segura. A capacidade de uma mulher de aceitar sua vulnerabilidade com calma e abertura indica a ele que ela é emocionalmente capaz de se relacionar com a totalidade do que ele é, e não apenas com seus atributos positivos. Nesse aspecto sutil, mas significativo, as reações dela às suas falhas tornam-se momentos cruciais no relacionamento. Elas revelam se o amor pode realmente florescer sobre a base da autenticidade ou se deve se manter como uma performance para evitar a rejeição. Quando um homem se apaixona, seus gestos muitas vezes se comunicam por símbolos, em vez de palavras, refletindo desejos, medos e arquétipos internos inconscientes. O que pode parecer confusão, retraimento, inconsistência ou sondagem emocional, raramente diz respeito à manipulação ou jogos. Em vez disso, é o modo como sua psique busca autenticidade, segurança e profundidade emocional. Essas avaliações sutis não visam avaliar o valor dela, mas sim discernir se a conexão que estão nutrindo pode suportar algo tangível e duradouro em meio a projeções, obstáculos emocionais, testes de limites, períodos de separação, reações ao estresse e momentos de intensa vulnerabilidade. Ele não está perguntando se ela é perfeita, ele quer saber se ela está presente, se tem consciência de si mesma, se é emocionalmente estável e forte o suficiente para acompanhá-lo na jornada em direção à verdadeira intimidade.
Ele busca determinar se o amor dela pode abranger todo o seu ser, não apenas a fachada que ele apresenta. Esses testes não falam sobre sucesso ou fracasso, mas sobre revelação e como ela reage, além das palavras, com a firmeza de seu espírito. Ela indica se o que estão formando é uma paixão passageira ou o suave início de algo sagrado.